Xerto, eu queria muito escutar de você, porque eu digo que você é o pai das franquias aqui no Brasil. Eu queria que você contasse qual que foi a história da franquia no Brasil, como é que ela começou aqui? Tá. A história da franquia no Brasil começa muito antes da gente até saber que aquilo era franquia e das pessoas que estavam praticando saberem que eram franquias. Né? Curioso. É muito curioso, porque assim, você tem alguma manifestaçãozinha nos anos 40 de algo parecido com franquia, mas com a cara que a gente conhece hoje, começou nos anos 60, 1960, 64, 65, com IASIG em São Paulo, CCAA no Rio de Janeiro, foi assim que começou. Nenhum dos dois sabia que estava fazendo franquia. Parecia uma coisa meio lógica você pegar alguém que era um funcionário de carreira dentro da organização, já tinha cumprido uma série de passos, era um coordenador pedagógico dos bons e não tinha mais para onde ele subir, era aquilo ali. Então esse cara, por que não ele abrir uma escola usando a sua marca e usando o seu material didático? Assim, era isso, assim, franquia, ninguém sabia, não tinha um nome. Foi um modelo perfeito para franquia, né? Porque ele ele realmente era um atalho para quem queria empreender, né? Era isso, era basicamente isso. Então era o cara que era professor, mas tinha espírito empreendedor. Não se falava a palavra empreendedor naquele tempo, era muito engraçado. A palavra empreendedor, ela pode estar no dicionário há muito tempo, mas ela... A gente falava empresário, né? Você falava era empresário, ou era um cara... Ou alguém tinha tino comercial. Meu avô, por exemplo, era um cara considerado alguém que tinha tino comercial. Ele não era um empreendedor, não existia. Essa palavra, se ela existia no dicionário, ninguém usava. Então parecia, era uma coisa lógica para o pessoal do IASG, para o pessoal do CCA, dizer o seguinte: tem um jeito bom de crescer, eu conheço a pessoa, trabalho aqui dentro, eu conheço bem, bom caráter, sabe o que está fazendo, vai usar o meu método direitinho, não vai criar vergonha nenhuma para minha marca, deixa ele usar a marca, ele compra os livros da minha editora, com a metodologia, etc., e assim foi, e começou desse jeito, e foi. E aí outras empresas começaram a ir usando, mas muito lento. Assim, eu me lembro, assim, a Localiza começou a franquear locação de carro, que já era algo franqueado nos Estados Unidos, eles se miraram nos benchmarks lá de fora, e começaram a franquear em 1982, 83, alguma coisa assim. O Boticário começou a franquear jovem, por volta disso. Então, o Boticário é muito engraçado, porque assim, o Miguel Kriegsner, ele confessa isso, né? O Miguel foi fundador da Associação Brasileira de Franchising junto comigo, né? E ele confessa o seguinte: ele já tinha aí por volta, sei lá, de umas 700, 800 lojas com a marca dele na fachada, vendendo os produtos dele, quando ele descobriu que aquilo chamava franquia. Porque, na verdade, o que ele olhou? Era o modelo de concessionária de veículos. Pô, usa a marca da montadora na fachada, vende os produtos da montadora, segue algumas regrinhas básicas ali, e vamos que vamos, né? Então era mais ou menos isso. Então uma coisa muito jovem o franchising no Brasil. A gente fundou a Associação Brasileira de Franchising em 1987. Quer dizer, é uma foi coisa super, que... assim, foi num timing muito bom nos primeiros movimentos, né? E foi um elemento catalisador de todo esse... Porque já estava acontecendo essa coisa de ter gente, já tinha uma confecção fazendo franquia aqui, uma fábrica de sapatos fazendo ali, mas era uma coisa assim, ninguém sabia que era uma ciência isso. Entendi. Ninguém sabia que existia uma forma certa ou uma forma errada de fazer. Iam fazendo, e era um tempo que você não tinha internet, você não tinha onde pesquisar, você não tinha nada. Eu montei a empresa de consultoria junto com um sócio, em 1986 a gente montou, quer dizer, nós estamos fazendo este ano aqui 37 anos de vida. Né? Parabéns. Mas a gente montou como? Lendo alguns livros que a gente comprou nos Estados Unidos, só existia livro em inglês, indo para lá e fazendo um seminário da Associação Internacional de Franchising, sobre how to franchise your business. A gente com isso sabia muito mais do que todo mundo. Então, eram tempos heróicos, e ao mesmo tempo a gente não tinha visão nenhuma de onde ia chegar. É muito fácil agora falar, nós fizemos uma estratégia. Não fizemos nada, nós fomos fazendo e tivemos mais sorte do que juízo.
prejuízo. É o que a gente fala, era tudo mato quando vocês começaram, né? Era tudo mato mesmo. Era tudo mato. Tinha que entrar com um facão mesmo, abrindo o caminho. E assim, e quer saber, foi divertidíssimo. Eu me lembro quando eu sentei com um cara que depois virou meu sócio, nós resolvemos criar uma consultoria de franquia. Por quê? Porque sim, porque parecia um negócio interessante. Esse negócio um dia vai estourar no Brasil, esse negócio vai ser importante aqui. Então vamos criar uma consultoria, porque as empresas vão precisar de uma consultoria. Ele tinha outra atividade, eu tinha outra atividade, essa coisa de juntar a gente à noite ou no final de semana, montou uma empresa de consultoria, começou sem contrato social, sem CNPJ, bem informal. Todo mundo, que a gente foi, acho que uns 6 meses depois, a gente foi formalizar. Eu era advogado, era fácil fazer um contrato social, registrar no cartório, e a gente criou uma empresinha de consultoria. Mas a primeira coisa que a gente sentou quando resolveu criar a empresa de consultoria, a gente falou assim, peraí, tá bom, nós criamos uma empresa de consultoria. Agora nós precisamos criar clientes, porque não tem cliente. Então foi Como é que busca, né? Foi muito engraçado. Foi assim, porque a gente começou ao contrário, a gente começou criando o produto para depois ver se tinha cliente. E aí a gente sentou e fez, eu até recentemente tinha isso guardado, eu preciso encontrar, tá em algum fundo de gaveta na minha casa ou no meu escritório, mas a gente escreveu, eu escrevi à mão, né, numa folha de papel pautado, a gente escreveu assim, o pomposo título daquilo que eu, na minha ignorância, achava que era um plano estratégico. Uhum. Não era um plano estratégico, era uma lista de intenções. Assim. Então eu escrevi assim, criando o mercado brasileiro de franchise, era o pomposo título. E aí a gente listou ali as providências que a gente precisava tomar. Assim, 1, vamos fundar uma associação brasileira de franchising. 2, vamos lançar um livro sobre franquia. 3, vamos criar um curso ensinando como franquear. 4, vamos fazer um grande evento internacional. 5, vamos convencer uma grande universidade de prestígio a criar a cadeira de franchising. 6, vamos convencer um jornal de grande circulação a criar a coluna. E foi assim, foi desse jeito. E que tudo aconteceu, hein, Enxerto? Eu brinco sempre assim, como ninguém disse pra gente que isso era impossível, nós fomos lá e fizemos, tudo aconteceu, tudo, né? A gente fez tudo acontecer. A gente fez tudo acontecer, assim, do jeito mais maluco do mundo, pô, assim, assim, não tinha lógica nenhuma, na verdade, assim, a sorte, né? Eu digo que o acaso tem uma importância brutal na vida da gente. O acaso, você tem que dar espaço pro acaso acontecer. Eu digo sempre assim, graças a Deus, os planos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade deram todos errados. Graças a Deus, porque senão eu seria um advogado na cidade de Santos, frequentaria o tênis clube, estaria casado com uma mulher gorda, sabe assim, fazendo ação de despejo por falta de pagamento contra a farmácia, sabe assim, seria isso, a minha vida, se o meu plano, eu daria aula na Faculdade Católica de Direito de Santos, esse era o meu plano com 20 anos de idade. Esse era o seu plano? Esse é o meu plano. Graças a Deus não deu nada certo, porque o acaso foi levando para outras coisas, então, sei lá, foram acontecendo coisas, eu sempre, eu estudei Direito, e fiz mestrado em Direito. Eu tenho um mestrado em Direito pela Universidade de Nova York, né? Uma coisa assim. Loucura, né? Parece muito... Mas assim, porque na minha família, você ser advogado é quase um karma, né? Eu sou, provavelmente, a 6ª geração de advogados na família. Depois de mim, já tenho sobrinhos netos... Que foram? Que foram advogados, que são advogados bem-sucedidos, mas assim... Era meio um karma. Então, quando chega a hora de fazer vestibular, ninguém nem pensava. Era direito, fazer direito. Eu ainda vacilei um pouco, pensei em fazer história, psicologia ou direito. Eu fiquei entre essas 3. Eu sabia que tinha que ser alguma coisa de humanas, porque eu sou um fracasso com as exatas, né? Então, assim, não... Mas acabei optando, família, vou fazer o que a família faz, já tem um escritório de advocacia do irmão mais velho, já pega uma carona, coisa e tal. Eu tinha 17 anos quando fiz o vestibular, mas uma coisa engraçada, porque a vida inteira, depois que eu entrei na faculdade principalmente, eu comecei a ler tudo que me caía na mão relacionado à publicidade, né, propaganda e marketing. Assim, eu descobri que eu tinha uma paixão enorme, mas eu não conseguia enxergar nisso uma atividade profissional. Na minha cabeça,
sabe, fruto de uma educação antiga, coisa e tal. Ou você era médico, ou você era engenheiro, ou você era advogado. As três melhores profissões. Ou você ia ser militar ou ia ser padre, que eu excluí as duas já de cara. Médico eu não servia porque eu não podia ver sangue, engenheiro eu sou um erro em exatas e eu tinha que ser advogado. Era esse raciocínio, não conseguia enxergar outras possibilidades. Aí fui estudar direito, coisa e tal, mas a minha paixão era marketing, propaganda, eu lia tudo e não tinha muita coisa disponível, tinha alguns livros em inglês, de vez em quando saía, tinha uma coleçãozinha que foi publicada por uma editora aqui brasileira, com textos assim do Theodore Levitt, não sei o quê. Um desses textos que me caiu na mão falava de um conceito que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, que era o nicho de mercado. Você precisa encontrar um nicho de mercado. E eu fiquei com isso na cabeça, e eu precisava ter um nicho, eu queria encontrar um nicho no mercado da advocacia onde eu pudesse ser o número 1. E tinha essa coisa dentro de mim, que eu não sei explicar de onde vem, eu tinha que ser o número 1 em alguma coisa. É uma boa ambição essa. Eu tinha que ser o número 1 em alguma coisa. E eu dizia, inclusive, o seguinte, eu preciso ser cabeça de alguma coisa, nem que seja ser cabeça de sardinha. Eu prefiro ser cabeça de sardinha do que ser bunda de baleia. Isso eu repetia o tempo todo, né? Essa frase não é minha, mas eu repetia, era o meu mantra, eu preciso ser o número 1 em alguma coisa. Quando aí o acaso me levou, eu estudava em Santos, na Faculdade Católica de Direito de Santos, eu pedi transferência durante um ano, o terceiro ano eu cursei aqui em São Paulo, e nesse terceiro ano que eu estava aqui, eu fui fazer estágio num escritório de advocacia internacional, que naquela altura era um escritório com 6 advogados, hoje é um desses escritórios com 1.000 advogados, um monstro, Faria Lima, coisa e tal, não sei quantos andares no prédio da Faria. Naquela época era um escritóriozinho desse tamanho e tinha uma característica interessante, todos os advogados que estavam ali, todos os 6 ou 7 advogados que trabalhavam ali, tinham feito mestrado nos Estados Unidos. E eles puseram isso na minha cabeça, eles me orientaram sobre como conseguir uma bolsa de estudos, o que eu tinha que fazer, que faculdade eu tinha que escolher. Me ajudaram. Um deles me ajudou particularmente porque ele foi fazer o mestrado na Universidade de Nova York 1 ano ou 2 anos antes de mim. E quando chegou lá, ele estava um belo dia ali andando no corredor, o diretor do programa chamou ele e disse assim, olha, eu estou aqui com vários currículos de brasileiros que estão se candidatando para o próximo ano. Vê se você conhece algum. Eu tava ali, quer dizer, sorte, acaso. Ele olhou e falou, olha, esse cara aqui, esse menino é ótimo, fantástico, esse menino vai ser um grande acréscimo ao programa. E de repente eu tô dentro de um programa lá, cursando isso, e com aquele conceito, quem sabe neste curso, nesse mestrado, eu encontro o meu nicho. E não é que eu caio num curso lá dentro, uma dessas matérias optativas, assim, eu não vou lembrar o nome, mas devia ser alguma coisa como contratos atípicos do direito anglo-saxão, Eu caí lá e o professor era um dos poucos especialistas em franchising daquela época nos Estados Unidos, e ele usou mais da metade do curso para falar do contrato de franquia, o contrato de franquia. Né? Que demais. Eu voltei para o Brasil, eu falei, você é o primeiro advogado especializado em franquia no Brasil. E isso era 1978. Ou seja, você ainda nem considerava trabalhar com franquia. Não, eu ia ser o advogado especializado em franquia. Só que eu cheguei aqui, meu plano era fantástico, eu vou ser o primeiro advogado especializado em franquia no Brasil, com um pequeno detalhe, não tinha cliente, porque ninguém fazia franquia aqui. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia, mesmo quem estava fazendo franquia não sabia, nem sabia que precisava de contrato, não tinha contrato, cara, não tinha nada, era um negócio, falei, não vai dar muito certo isso aí. Quando eu fui levando, já que eu gostava de marketing, já que eu gostava de propaganda, eu comecei a trabalhar com contratos que tinham relação com marketing ou com publicidade. Eu falava a língua do departamento jurídico e eu falava a língua do departamento de marketing. Eu conseguia traduzir um para o outro. E eu achei um nicho. Falei, meu nicho é esse. Vou entrar aí, né? Achei que eu tinha descoberto o meu nicho. Já que franquia vai ser inviável, porque não tem cliente no Brasil. E numa dessas eu acabei virando diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, por causa dessa minha coisa de falar as duas línguas. Estou dentro dessa associação, um dos meus colegas de diretoria era o Marcos Cobra, então professor da GV, autor de vários livros, que tinha sido contratado por uma editora, a McGraw-Hill, para lançar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque, para você ter uma ideia, naquela altura, a maior parte dos livros de marketing que existiam no Brasil eram todos gringos.
próprio Cobra tinha meia dúzia de livros publicados, tinha mais 1 ou 2 caras, o resto era tudo livro gringo. Então a McGraw-Hill enxergou a possibilidade, falou, pega aí, e ele chamou várias pessoas, assim, você vai escrever sobre isso, você vai escrever sobre aquilo, e eu ia escrever sobre os aspectos jurídicos do marketing. Você vê? Ia ser um livro? Um livro dos aspectos jurídicos do marketing. Que demais. Né? E aí ele disse o seguinte, olha, o Milton Mira, que era o diretor da McGraw-Hill no Brasil, ele achou muito legal eu chamar você, coisa e tal, pô, você tem mestrado em Nova York, isso é bom para vender livro, mas ele não sabe se você sabe escrever. Então faz o seguinte, escreve um capítulo do livro, escolhe um dos temas, escreve um capítulo e manda para a gente analisar, para ver se você tem linguagem para escrever um livro, né? Ou se a gente vai ter que colocar um ghostwriter, alguém para te ajudar, coisa e tal. E eu escolhi os aspectos jurídicos do franchising, né? E escrevi o capítulo sobre isso, mandei para eles me chamaram para um almoço para dizer o seguinte, Scherto, gostamos, está muito bom o texto, realmente excelente, pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, não, eu vou escrever o resto do livro sobre franchising. Foi desse jeito. Pô, Scherto, não tem mercado, cara. Nós vamos lançar um livro que não vai vender nada, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o que é franquia no Brasil, cara. Franchise, naquela altura nem se falava franquia. Ninguém sabe o que é isso. Falei, então, vai saber, vamos descobrir. Vamos fazer. Eu tanto fui insistente, né? Eu vendi tanto a ideia, que eu me lembro até hoje, no fim do almoço, o Milton Mira virar para mim e falar assim, Scherto, eu vou te contar um segredo de editor. Eu perco dinheiro com 1/3 dos livros que eu publico, eu empato com 1/3 dos livros, eu ganho dinheiro com 1/3 dos livros. Eu vou rezar pro teu estar naqueles que empatam, tá bom? Puta, assim, porque ganhar dinheiro eu tenho certeza que eu não vou ganhar. Bom, bobagem dele, o livro teve não sei quantas edições, vendeu bem pra cacete, foi excelente. E aí começou-se a descobrir que tinha gente interessada nesse assunto no Brasil. Mandamos um release do livro para a Folha de São Paulo, os caras publicaram, teve alguns comentários positivos, coisa e tal. Eu comecei a escrever artigos sobre franquia e eu mandava para a Folha, para a Gazeta Mercantil, que eram jornais da época, Estadão, coisa e tal. E ninguém publicava até o dia que saiu um artigo meu na Folha. Porque hoje eu sei como funciona isso, né? Pô, tava fechando o jornal, caiu alguma matéria, entrevista com o ministro, tem um buraco em branco desse tamanho que você preenchido. Pega qualquer coisa que tá na gaveta de alguém, pô, tem aqui um artigo sobre franquia, publica essa merda aqui, pô, vamos ver no que dá. E, pô, e foi bom, e aquilo ali foi bombando, e começou-se a falar no assunto, e, puta, daí começou, cara. Daí começou meio assim, aí conheci esse cara que virou meu sócio, foi meu sócio durante 8 ou 9 anos, e aí a gente montou esse plano maluco aí, então, que previa o lançamento do livro, que eu já estava escrevendo, previa criar a Associação Brasileira de Franchise. Fui eu que escrevi a ata de fundação à mão, o primeiro estatuto eu escrevi à mão, pô. E foi, cara, e foi. A gente convenceu a Folha de São Paulo a lançar uma coluna sobre franquia, que eu escrevi durante 12 anos. Assim. Convencemos a GV a criar a cadeira de franquia. Tudo com muito mais sorte do que juízo ou planejamento. Assim, as coisas, o acaso, de novo, foi tendo um papel muito... Como tem? O acaso tem... Você pode chamar de acaso, de Deus, o universo, a natureza, depende da tua crença. Alguma coisa mas tem alguma coisa aí que tem o dom de colocar na minha vida as pessoas certas na hora certa. E eu digo sempre, de vez em quando coloco um canalha, que é para me ensinar alguma lição que eu não estou aprendendo do jeito certo. Então, de vez em quando também põe um canalha. Mas, de forma geral, eu tenho muita sorte, assim, o universo parece que conspira a favor. Eu acho que talvez, assim, eu ser otimista ajuda, eu me preparar para burro ajuda. Sabe assim, eu estava te contando antes de começar aqui o programa que eu resolvi, depois de 40 anos, voltar a estudar um italiano que eu falava macarronicamente. Eu resolvi que agora eu vou falar bem, né? Pô, acabei de fazer um exame aí que é de análise de proficiência. Eu estou em nível C1, é o penúltimo nível mais alto. Eu já posso dar aula numa faculdade. Eu posso dar aula de pós-graduação na Itália, se eu quiser, com C1. Talvez eu não possa, falta de competência nos temas, mas no italiano eu tenho. Mas eu continuo estudando. Me perguntam para que eu estudo italiano. Sinceramente, eu não sei. Você quer saber que qualquer hora vai acontecer o negócio? Qualquer hora vai aparecer um cliente ou vai aparecer uma oportunidade. E vai fazer diferença. E vai fazer diferença o fato de eu falar italiano. Hoje,
Por que eu estudo? Porque sim, eu brinco quando me pergunto isso, mas não é mais útil você estudar inglês? Pô, inglês eu já falo, inglês eu falo bem, e inglês é a língua que eu uso, italiano é a língua que eu amo, cara. Pô, então assim, é hobby puro, é hobby puro. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. O G4 Educação é uma plataforma completa para sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar a sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. Ô Xerto, você viveu todos os grandes marcos do mundo de franchising. Sim. Mudou muito. Mudou demais. E continua mudando e vai mudar radicalmente, muito. Né? Muito. Quais foram as principais mudanças que aconteceram? Porque assim, eu acho que não precisa nem voltar desde o começo. Eu acho que recentemente, nas últimas décadas, já mudou pra caramba. Mudou muita coisa. Mas mesmo que você pegue desde o início, vamos pegar assim, highlights por década, assim. O franchise começou a bombar no Brasil mesmo. Falei, ele começou na década de 60, mas a bombar ou aparecer com as características que ele tem hoje, anos 80, final dos anos 80. E aí o que você tinha? Você tinha franquia era um negócio meio assim, não era levado muito a sério, franquia era aquela coisa que o marido rico comprava para a mulher, quando os filhos cresciam, tinha essa coisa assim, ou o pai comprava para o filho que não queria trabalhar, vamos investir numa franquia, quem sabe esse moleque resolve encarar a vida como ela é. Era meio isso. Aí vem, isso década de 80, década de 90 aconteceu um fenômeno extremamente interessante que mudou a franquia no Brasil. Você talvez seja jovem demais para lembrar do impacto que foi um negócio chamado reengenharia, downsizing, right sizing, coisa e tal. Hoje é difícil acreditar que as empresas eram todas inchadas demais. Você tinha níveis e níveis e níveis, você tinha, e quando você chegava no nível de diretoria, cada diretor tinha a sua secretária, cada secretária tinha um ou dois boys, assim, você tinha o andar da diretoria e você tinha uma quantidade absurda de secretárias, de boys, de assistentes, coisa e tal, e de diretores. Aí, de repente, vem um cara chamado Deming, que foi estudar por que as empresas japonesas estavam dando certo e chegou à conclusão de que estava tudo funcionando muito bem, porque eles estavam cortando uma porrada de níveis hierárquicos, estavam enxugando a empresa, botando um monte de gente na rua, e isso, de repente, virou uma onda que não pegou um ramo, pegou o business de uma forma transversal. Então, um monte de empresas começaram a pôr na rua funcionários de um nível alto, super treinados, super qualificados, habilitados a trabalhar com ferramentas de gestão super avançadas, e esses caras da noite por dia ficaram sem emprego e não adiantava mandar currículo, porque as outras empresas todas estavam mandando esses caras embora. Então era uma coisa assim, então teve gente que foi empreender sozinha, do zero, criou um negócio, vários negócios que eu conheço nasceram dessa época de ex-executivos, alguns foram dar aula, alguns foram virar sócios de algum negócio que já existia e alguns resolveram virar franqueados de alguma marca. Com uma característica interessante, eles eram muito mais bem preparados do que os próprios franqueadores. Olha que interessante. Eles tinham muito mais competência de gestão do que os próprios franqueadores. Então veio uma pressão por profissionalismo de baixo para cima. O franqueado se profissionalizou antes dos franqueadores e pressionou o franqueador a avançar, a se profissionalizar. Isso foi muito interessante. Aí você pula para a década seguinte, aí já estamos na década de 90, pula para os anos 2000, aí você começa a ter as grandes redes surgindo, as grandes redes nacionais. Muitas delas começaram, como começou, estávamos falando aqui antes de abrir o programa também, da Oakberry da vida, que eu assisti à inauguração de um quiosquezinho, era o primeiro, era aquilo ali, era um quiosquezinho desse tamanho, e foi escolhido um determinado shopping que era o que eles conseguiam pagar, não tinha uma estratégia de localização, né? Era aquele ali que deu para colocar. Então você vê aquele negócio, e de repente hoje são 800 quiosques em 40 países. O Habib's era meio isso, né? O Habib's tem uma história muito interessante que começou com o Alberto Saraiva, que é o fundador do Habib's, que imigrou de Portugal para cá, ele veio criança, veio pequeno, ele e o irmão nasceram lá, os irmãos mais jovens já nasceram aqui, as irmãs nasceram aqui,
no Brasil, e o pai dele, como bom imigrante português, abriu uma padaria. O sonho era que os filhos se formassem em medicina, então o Alberto estava no último ano de residência, coisa e tal, quando num belo domingo a padaria do pai foi assaltada, o pai tomou um tiro e morreu. Putz. E o Alberto teve que esquecer, deixar de lado a carreira de médico para assumir a padaria, porque o ganha-pão da família todo vinha dali, cara, era aquilo ali. E o que é o Habib's? O balcão de salgadinhos daquela padaria. Nossa. Cara, é isso, é aquele balcão de salgadinhos virou esse monstro que fatura 2,8 bi por ano, sabe assim? Fenômeno. Um negócio, um fenômeno. Então, muitos negócios desses, que nasceram pequenininhos, nos anos 2000 eles começaram a crescer, começaram a se capitalizar, começou a aparecer a própria ABF, que a gente tinha fundado em 87, quando chegou nos anos 2000, passou a ter um papel institucional mais importante, junto ao governo, junto ao Congresso, junto ao Poder Judiciário, coisa e tal. E o franchise começou a ganhar um outro corpo interessante. Aí vem os anos 2010, quando começaram a acontecer fusões, aquisições, IPOs, assim. Aí o jogo ficou grande. O jogo começou a ficar grande, essa busca por fazer mais com menos, coisa e tal, começou a rolar por aí. E, pô, e agora a gente chega nos anos aqui, 2020, em que você tem tudo mudando, porque de repente você tem marketing digital, você tem uma pandemia, que os anos 2020 começaram com uma pandemia que mudou o jogo inteiro para todo mundo, você tem uma coisa de delivery que não existia, você tem uma série de aplicativos que não existiam antes, você tem uma digitalização dos negócios que antes não existia, você tem uma multicanalidade que antes não existia, então o franchising tem que operar dentro de tudo isso, e agora com inteligência artificial para isso, para aquilo, assim, é um negócio que está em constante mudança e, a meu ver, vai mudar muito mais, mas muito mais. Ô Xerto, você mencionou o online. Eu vejo que o online ainda não é utilizado da melhor maneira possível. Eu vejo que a gente ainda tem dúvidas de quem que é o canal do online. Então vejo essa como uma dúvida muito importante, né? Eu vejo a maioria dos franqueadores utilizando isso como um canal da franqueadora. Ao mesmo tempo, quando questionado, ele fala, não, mas isso não atrapalha, porque o canal físico tá tudo certo. Então minha dúvida para você é o seguinte, alguém já criou algum modelo que de fato tá fazendo sentido? Já tem gente. Me conta um pouco mais disso. Tem gente, e já não é mais um ou dois, você já tem um número razoável. Já virou padrão. Assim, acho que ainda virou uma tendência, tá indo nessa direção, de você ter a venda online no site, porque a marca consegue atrair, você entra... aqui, pode citar marcas aqui? Lógico, assim, por favor. Vou citar aqui. Quanto mais case, melhor. Então, vou citar aqui uma Copenhagen, por exemplo. Você entra no site da Copenhagen, e eu sou um chocolatra, assumo. Eu só não injeto chocolate na veia, porque eu morro de medo de agulha, mas senão eu injetava chocolate todo dia. Então eu entro no site da Copenhagen e compro lá uma caixa com 12 inhabentas, coisa e tal. Se for para esse produto sair do depósito da fábrica em Extrema, no estado de Minas Gerais, e chegar na minha casa aqui em São Paulo, primeiro o custo vai ser complicado, você tem que pensar num transporte específico para não quebrar, para não estragar, para não sei o quê, para transportar uma caixinha de inhabenta, cara, talvez não valha a pena. O que faz? Tem um sistema automaticamente, na hora que você entrou no site, um dos primeiros dados que você coloca ali, quando você está fazendo uma compra online, você coloca o seu CEP. O sistema automaticamente vai nas 3 lojas mais próximas daquele meu CEP e vê o seguinte, qual delas tem o produto. Legal. Para entregar imediato. Aquela loja vende. A venda é atribuída para aquela loja me entrega. Então, muitas vezes aquela loja vai me entregar, ela está a meia quadra, 1 quadra da minha casa, vem um garoto mandando a pé na calçada com uma sacolinha e deixa na portaria do meu prédio. Custo logístico muito mais baixo, porque já chegou um caminhão de produtos naquela loja, ela tem um estoque enorme e ela simplesmente, a venda é dela. Algumas marcas estão fazendo o seguinte, tá bom, como eu gerei a venda para você, me paga uma comissãozinha por essa venda gerar. Tem um custo, seja um custo administrativo, seja... Outras marcas não cobram nada. Eu acho justo cobrar, até porque, sem dúvida, você gerou uma venda adicional. Tem um custo. Tem um custo para fazer essa venda. Para fazer essa venda toda. E para entregar. Então, eu vejo hoje em dia, tem várias redes que estão usando
a loja franqueada como uma espécie de hub logístico. Legal. Porque assim, do mesmo jeito que de repente eu posso receber o produto via correio, porque nenhuma loja tem ali, mas aí eu quero trocar. Eu posso ir numa loja trocar. Esse é o conceito da multicanalidade, da omnicanalidade, que no Brasil é um pouco complicado por causa da legislação tributária que a gente tem, que é um cipoal. Eu costumo dizer que a legislação tributária brasileira é provavelmente a mais imbecil que eu conheço e a mais perversa. Eu botei no finalzinho pra gente falar disso. Né? Porque ela realmente, ela estimula inclusive você a ficar pequeno, essa coisa do simples. É isso aí. Assim, não é que ela estimula quem é pequenininho. Não, ela impede você de crescer. Eu tenho cliente que salto é impeditivo, eu tenho cliente que vai chegando perto do Natal e os franqueados começam a olhar e falam assim, meu Deus do céu, acho que eu vou causar um curto-circuito na loja para poder fechar, porque se eu vender demais, eu não posso vender mais. Quer dizer, porra, eu não posso gerar riqueza, eu não posso pagar imposto, eu não posso gerar emprego, porque senão eu vou ser penalizado. Pô, isso é burro. Loucura, isso é burro. Loucura. Né? Isso é profundamente burro. Mas assim, é como é, sendo assim, a gente... É o jogo que tem que jogar, infelizmente. Infelizmente, na Xerto, nós tivemos que desenvolver uma competência em engenharia tributária absurda para viabilizar muitos negócios. Então, como é que a gente faz dentro da lei para assim, minimizar o impacto tributário? Pô, então, nós temos uma área de engenharia tributária. Fundamental. No cenário de hoje, fundamental. Para você ter uma ideia, existe uma empresa de logística de alimentos aqui que entrou no Brasil junto com o McDonald's, porque ela tem um acordo global com o McDonald's, então ela entra em todos os países onde você tem um McDonald's, ela chega antes, inclusive, para já estabelecer a infraestrutura de fornecimento, de logística, etc, etc, que é a Martin Brower, que é uma baita empresa global, coisa e tal. Se ela está em todos os países onde está o McDonald's, hoje eu diria que o McDonald's deve estar um pouco mais, um pouco menos que 120 países, né? Você tem McDonald's. O Brasil é o único país do mundo onde a Martin Brower tem um departamento de engenharia tributária. Porque aqui logística também é tributo, o tributo também é logística, porque às vezes compensa você deslocar um produto 1.000 quilômetros porque você tem um ganho tributário qualquer do que deslocar ele 20 quilômetros. Porque você vai ter um impacto tributário negativo. Isso é impressionante, burro, né? Isso é burro, isso é uma perda de produtividade. Por isso que o custo Brasil é o que é, pô. Por isso que é um absurdo. Falta inteligência. Quando você olha hoje para os movimentos políticos e econômicos que estamos caminhando, reestruturação tributária, reforma, né? O que você está vendo, além de todos esses problemas que incentivam a gente a não crescer, que joga contra, né? Joga contra. Eu tô vendo um aumento de custo, assim... Tá piorando ou tá melhorando? Essa reforma tributária não me convenceu ainda. Ela realmente, teoricamente, ela vem para simplificar. Eu tenho a impressão que ela vai complicar, porque inclusive ela está fazendo uma coisa que eu acho extremamente negativa, que é você tirar a receita dos municípios e dos estados e passar para a União. Então você está centralizando ainda mais a receita na mão de gente que está muito longe do problema, né? Está lá em Brasília, completamente longe do problema que está acontecendo aqui do lado, para uma área que, assim, supondo que todo mundo seja sério ali, vamos supor que não exista corrupção de nenhum nível. Evidentemente existe incompetência. Aliás, eu tenho uma frase de um cara que entende para burro de como funciona o governo, que é o Delfim Neto, que participou de praticamente todos os governos desde que eu me dou por gente, assim, desde o governo militar, foi conselheiro do Lula nos primeiros governos dele, o Diabo a 4. Então, o Delfim está lá enfronhado naquilo. E uma coisa que ele disse uma vez é o seguinte: se você entregar para o governo federal a administração do deserto do Saara, vai faltar areia, cara. Espetacular. Porque há uma ineficiência, há essa coisa assim. Eu tenho certeza que você pegar o orçamento de saúde pública e entregar na mão do Einstein, eles vão fazer um trabalho melhor, assim, do que... Não tenho dúvida disso. Eu trabalho com várias ONGs, eu vejo a capacidade que tem ONGs, que são da iniciativa privada, no fundo, são organizações não governamentais, é isso que quer dizer ONG, então elas não são do governo. Pô, a capacidade que elas têm de dar nó em pingo d'água, de conseguir fazer muito com pouco, né? E conseguir resolver, e com parcerias, e com alianças, e com não sei o quê. Puta, então eu acho que a gente tem um governo ineficiente, e não é este governo, não estou me referindo a este.
Desde que eu me dou por gente, eu comecei a votar com 18 anos, eu estou com 69, faz 51 anos que eu voto. Então, eu ainda não vi um governo realmente competente, capaz, coisa e tal. E eu vejo o seguinte, a gente está transferindo dinheiro do município, do estado, para o governo central. Agora, os municípios pode ser que tenham pouca força, mas no fundo, o município é onde estão os cabos eleitorais. Quem elege alguém é prefeito. E os estados têm uma força enorme junto às bancadas no Congresso. Vai quebrar um pau danado. Assim, os estados e municípios, quando cair a ficha do quanto eles estão sendo sacrificados por essa nova estrutura tributária, vai quebrar um pau louco. Então, primeiro, esse negócio que veio para simplificar vai complicar. E segundo, vão ter que arrumar e tirar dinheiro de alguém. Não existe. Uma coisa que é importante lembrar, assim, o governo não tem um vintém que não seja tirado de alguém. Porque o governo não produz dinheiro, o governo gasta, seja municipal, estadual ou federal. O governo gasta. E gasta mal, de forma geral. Gasta muito e gasta mal. Pô, eu só vejo aumento de imposto vindo aí pela frente e vai acabar caindo na cabeça das empresas que vão repassar para o consumidor. Então, o cidadão que hoje está feliz porque vai ganhar não sei o que do governo, não se iluda. Toda vez que o governo disser que vai te dar alguma coisa de graça, essa coisa vai custar caro para burro, para alguém, inclusive para você mesmo. Você fez uma retrospectiva e a gente fez uma análise do mundo de franchise nos últimos 4 décadas aí, e um problema que a gente não falou foi o problema governo. Você mesmo montou uma estrutura tributária dentro da sua empresa para cuidar disso. Foi obrigado. Assim. Pô, eu imagino que deve ser muito mais desafiador você fazer um plano de payback, Sim, um plano de ROI, muito. Porque os impostos estão altíssimos, inviabilizando, né? Eles estão altíssimos e a gente não sabe se eles vão ficar nesse patamar ou vão crescer. Porque tudo que a gente vê é um apetite enorme, né, de gente gastando. E pior, você vê em todos os níveis de governo gente que está muito preocupada em gastar e ninguém preocupado em cortar custo. Sabe assim, é uma coisa muito interessante, verdade, né? Zero. Então, você vê gente, até os bem-intencionados, não vou nem falar que estão tirando para si, não, até os bem-intencionados que querem fazer coisas pelas pessoas, pelos eleitores, pelos cidadãos. Esse troço sempre custa dinheiro, sempre custa, não existe money makes the world go around, né? Eu já dizia a música lá do Cabaré, assim, é esse negócio, você precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa rodar. Ô Xerto, a velocidade também foi um fator primordial, né? Porque hoje você lança, tudo bem, uma Oakberry é uma exceção, é um modelo onde você tem um produto primário de muito sucesso e você começa a criar um mix de produtos. Mas hoje, uma loja de uma roupa, de um acessório, você traz uma inovação, na semana seguinte tá na Shine, tá no Marketplace. Todo mundo. Quão importante se tornou a velocidade da inovação e principalmente a recorrência? Então, isso é que eu vejo e acho que aí é uma vantagem para as redes de franquia bem estruturadas e que conseguem enxergar isso, é que você tem mais cabeças pensantes envolvidas no negócio. Então, se você souber envolver os franqueados no processo de inovação, eles estão lá na linha de frente, eles estão lá lidando com o consumidor, eles têm muito mais capacidade de identificar necessidades. E hoje, eu diria o seguinte, cada vez mais, o futuro será das empresas capazes de coletar dados da forma correta, dados relevantes, interpretar esses dados e criar ações a partir desses dados. O que vem nos beneficiar muito é a tal da inteligência artificial. Eu sou sócio eu sou sócio, como eu costumo dizer, michuritário de uma startup de Brasília que usa, e isso é bem antes de ChatGPT virar moda, coisa e tal, eles usam inteligência artificial para analisar dados de uma pequena lojinha, que até recentemente, inteligência artificial e processamento de big data, coisa e tal, isso só estava disponível para empresas, para bancos, né, para o Serasa, para não sei o quê, para a própria Receita Federal. Não, agora tem empresas, essa daí é uma delas, a Build, ela está criando, está deixando ao alcance de pequenas empresas, da hamburgueria da esquina, da sapataria da esquina, a capacidade de analisar dados numa velocidade absurda, numa quantidade absurda, identificar padrões, né, naqueles dados, e o sistema já propõe ações de marketing personalizado, não propõe ações de marketing para o cluster tal, não, é assim,
para o Marcelo Toledo você tem que fazer isto, porque os dados indicam que ele tende a deixar de ser seu cliente nos próximos 180 dias, porque o hábito de consumo dele vem se alterando da seguinte forma, propõe para ele esta ação, e aqui já tem o texto, já tem a foto, já tem o sistema, já monta não é uma campanha, é uma ação específica para o Marcelo. Assim. Sensacional. Então, isso eu acho que cada vez mais vem para nos favorecer. Então, essa inteligência artificial, se bem usada, eu vejo muita gente dizer assim, putz, você vai perder emprego para a inteligência artificial. Não, você vai perder emprego para quem sabe programar a inteligência artificial. A inteligência artificial... o Seth Godin uma vez disse uma coisa, ela não é nem uma coisa nem outra, ela nem é inteligência, nem é artificial. Então, assim, começa por aí. Na verdade, ela é extremamente burra, extremamente CDF, e capaz de aprender, inclusive aprender com os próprios erros. Mas você precisa saber, é como se você contratar uma agência de propaganda boa. Se você não souber brifar, vai sair uma porcaria de uma campanha. Então, você tem que saber o que você quer saber, o que você quer que a inteligência artificial faça. Qual é a resposta que você quer. Então, eu vejo assim, para quem souber fazer as perguntas certas, do jeito certo, a inteligência artificial vai nos ajudar muito a analisar dados numa velocidade absurda, uma quantidade enorme de dados e propor soluções e indicar tendências antes que elas fiquem muito claras. Porque as tendências muitas vezes estão aí e você só percebe depois que explodiu na sua frente a bomba atômica. Não, você já vinha vindo, você sabia que é aquilo. Se você tivesse interpretado os dados, você saberia que aquela bomba ia explodir. E quando você tem vários franqueados em várias frentes, se você tiver formas de captar junto a cada um deles informações que são relevantes, porque de repente o cara que está atuando em Recife, ele começa a perceber uma tendência que ainda não aconteceu em São Paulo, mas vai acontecer. Presta atenção, porque começou em Recife, agora já está em Salvador. Vai acelerar ainda mais. Vai né? chegar, e vai chegar, né? Assim, as coisas elas começam a ser sinalizadas muito antes do que elas apareçam mesmo. O que você está falando a gente veio de um mundo onde o marketing era muito concentrado em branding, em construção de marca, e agora a gente vê esse universo de internet onde tudo é conversão, onde tudo é custo de aquisição de cliente, LTV. E esse é um produto que vai permitir que as marcas consigam entrar nesse jogo, que é um jogo, assim, é pré-requisito entrar nesse jogo, né, Xerto? É isso. Não tem mais espaço. Assim, e assim como não tem para o lojista, eu tenho usado uma analogia que não é minha. Na verdade, eu ouvi ela do Jai Lee, da Morana e Balonet. Teve aqui. Ele te mandou um abraço, inclusive. O Jai é um cara brilhante. Te adora. Eu adoro ele. Ele é um cara brilhante, é um cara sensacional. Pô, foi aluno da nossa franchise. Eu fiquei muito impressionado. Então, é um cara impressionante. Mas ele um dia me fez uma analogia que eu não esqueci e eu venho usando desde então. Eu não vou pagar royalties, mas dou crédito para ele. Porque ele disse uma coisa que eu acho muito interessante. O lojista, até recentemente, até pouco antes da pandemia, ou até a pandemia mesmo, o lojista podia se comportar como uma aranha. Assim, constrói uma bela teia, a loja, e ficava esperando os bichinhos baterem na teia para ele comer, né? Não é isso que a aranha faz? Ela constrói a teia, aí vai uma mosquinha, um mosquitinho, coisa tal, bate ali, ela vai comendo aquilo ali. De vez em quando bate um grilo, pô, ela come mais, coisa... mas é isso aí. Hoje o lojista não pode mais ser aranha, ele tem que ser tigre, ele tem que ser leão, ele tem que ser onça, ele tem que sair para caçar, pô, e caçar da forma mais eficiente possível. Se caçar em bando é o melhor jeito, é como caça-leão, pô, ótimo, a onça já caça sozinha, então ela tem que ser muito melhor e ela tem que dar o bote muito rápido. Então, assim, você tem que ir desenvolvendo competências para ir buscar o cliente fora da loja, para isso você precisa de dados. Não adianta você me mandar uma mensagem. Eu de vez em quando recebo, tem gente que ainda não acordou para isso, né? Eu outro dia recebi uma mensagem, no Dia da Mulher, eu recebo uma promoção de uma empresa de estética oferecendo para mim uma sessão de depilação. De virilha. Não sei o quê. Assim, cara, porra, hoje de manhã eu recebi um currículo pelo LinkedIn de um cara, Marcelo, quero me candidatar a trabalhar no Grupo Xerto, eu acho que eu tenho as características perfeitas, eu sou engenheiro de produção, sou especializado em controle de processos de maquinário, não sei das coisas. Que maquinário, compadre? Porra, nós somos uma empresa de consultoria, cara. O que eu tenho de máquina? Não, eu sou um grande especialista em lubrificação de grandes máquinas. Que lubrificação de grande máquina, cara? Acho que a única coisa que deve ser lubrificado lá deve ser a fechadura, de vez em quando, cara.
Porra, assim, para com isso, cara. A galera se perde com besteira. O cara né? não sabe, assim, e não tem bom senso. Pega e usa como era antigamente. Você fazia o seguinte, o que você fazia? Você jogava um comercial na novela das 8 ou no Jornal Nacional, era o mesmo comercial para todo mundo. Dane-se, vai pegar alguém. Criança, vai idoso, pegar alguém, nome... Agora não, cara. Se você quiser falar comigo, fala comigo. Porque eu, quando tô... As poucas vezes que eu assisto TV aberta, é raríssimo, quando chega o comercial eu mudo de canal. Total. Então não adianta mais querer falar comigo assim, do mesmo jeito não adianta você me mandar uma mala direta, que é a mesma que você manda para todo mundo, porque não vai ser lida. Ao contrário, hoje eu li esse currículo, olhei bem o nome do cara e falei, se um dia eu esbarrar com esse cara, eu vou ter que dizer para ele, você é um idiota, sabe assim? Você está abordando do jeito errado. Não quero contratar você, porque você evidentemente não tem cérebro suficiente para trabalhar na minha empresa. É isso aí. Então, assim, é o marketing inverso. É o anti-marketing, né? Então, eu enxergo isso tudo como... Assim, nós estamos passando por um momento de muita turbulência, e você quer saber? Vai aumentar. Então a gente tem que não só aceitar a turbulência e aceitar a mudança, mas meio que abraçar, acolher, trazer a mudança e dizer assim, eu também quero ser um agente de mudança. Tem que ficar, é assim que tem que ser, cara. E velocidade. Velocidade virou a regra do jogo, cara. Mas você acha que as marcas já acordaram para isso? De novo, algumas sim, outras não. Outras é o quê? A grande maioria não? Porque eu tenho um viés... que eu vejo que a grande maioria ainda está fazendo coisas muito básicas. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Tem uma grande oportunidade aí de fazer essa transformação. Porque também tem isso aí. Uma coisa interessante, meu filho, você sabe que ele mora em Portugal, ele está morando lá há 5 anos. Quando ele estava lá há uns 6 meses, eu perguntei para ele, como é que você está vendo o mercado em Portugal? Como é que você vê a vida, tua vida profissional em Portugal? Ele disse, pai, é engraçado, tem vários amigos meus brasileiros que vêm para cá, ficam um tempo e criticam tudo, porque assim, nossa, o varejo aqui está atrasado 30 anos, nossa, o marketing aqui está atrasado 40 anos, nossa, não sei o que aqui está atrasado. Eu falo, e você, como é que você vê? Ele fala, oba, aqui tá atrasado 30, oba, fantástico. Aqui tá atrasado. Pô, assim, os caras são muito bons em algumas coisas, não são tão bons em outras, tem oportunidade pra cacete. Ele falou, você pode olhar, aquela velha história, você olha pra essa garrafa aqui, ela tá na metade, ela tá metade cheia ou metade vazia? Eu olho que ela tem metade de água ainda, cara. Pô, assim... Ele é o Michael J. Fox do De Volta pro Futuro em Portugal, com conhecimento. Pô, o cara, né? Tanto que ele chegou lá e todo mundo, os portugueses lá, amigos portugueses, e mesmo brasileiros que estavam lá radicados há bastante tempo, ele levou a Oakberry para lá, ele é sócio da Oakberry Global, mas ele é o master franqueado da Oakberry em Portugal também, né? Quando ele chegou lá, os caras disseram, não vai dar certo, porque ó, você veja bem, tem um concorrente seu que já está aqui, ele vende tapioca, tostex, pão de queijo, não sei, e açaí. E não tá dando certo mesmo assim. Você vai chegar aqui monoproduto, o português não toma açaí, cara. O português nem sabe o que é açaí. Sabe aquela história? Na África ninguém usa sapato? Sim. Pô, ele olhou e falou, o português não conhece açaí? Agora vai conhecer, pô. E vai conhecer o melhor açaí que existe no mundo, que é o da Oakberry. Sabe assim, a visão dele já foi... Bom, resumindo, o concorrente dele que tinha algumas lojas lá, tá com metade das lojas que já teve, e ele em 4 anos saiu de uma para 29. Esse caso é incrível porque a gente teve a construção da marca Oakberry no Brasil com muita força. A gente iniciou um processo de expansão internacional, mas lá construiu-se. Eu imagino que ele seja um dos maiores master franqueados no mundo. Hoje, em número de lojas, ele é o maior. Ele é o maior. Ele é o maior, com 29. 29 mais 3 ou 4 contratos assinados, 29 abertos. Como é que foi esse case de construção de marca num país que não conhecia o açaí? Cara, Isso veio da sede, da matriz. Isso veio dele. Eu acho que foi um misto, assim, primeiro, a matriz sempre foi muito competente em construção de marca e ele aproveitou, tirou tudo, fazendo as adaptações devidas, porque você tem que mudar a linguagem lá, por exemplo, né? Assim, você tem particularidades na região. Tem particularidades, assim, a língua é a mesma, numas. Né? Lembra da Vex? Cada espanhol era um espanhol diferente? É isso, mas é exatamente isso, assim, a Localiza, tem um episódio da Localiza interessantíssimo, eu já não consigo mais lembrar os países, mas me lembro que eles prepararam um material para ser usado na América Latina em espanhol, que funcionava super bem na Argentina, e chegou num país, que eu não lembro se era Peru, Colômbia, coisa e tal, que uma das palavras era um palavrão. Uau!
porra, assim, era um palavrão extremamente ofensivo. Inaceitável, puta, né? Não funciona. Tiveram que aprender a lidar com as diferenças culturais, assim, tinha um uniforme. As funcionárias da Argentina queriam encurtar a saia em 15 ou 20 centímetros. Por quê? Porque lá é assim, pô. Sabe assim, essa coisa então de você saber adaptar. Então eu entendo, meu filho bebeu na fonte do que estava sendo feito aqui, mas soube traduzir, foi identificar. Legal. Assim, peraí, tá bom, estamos patrocinando US Open nos Estados Unidos. O que é equivalente ao Estoril Open? Ótimo, é o mesmo público, a mesma coisa, vou falar a mesma linguagem. Agora, tem coisas que a linguagem é completamente diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem muita presença em shoppings. Em Portugal, não. Tem muita loja de rua. Então, é saber interpretando as coisas, saber adaptando. Portugal não tinha, quando ele começou lá, essa coisa de influencers. Você pegava uma grande blogueira, ela tinha 10 mil seguidores, cara. Aqui no Brasil você já tinha gente com 3 milhões, 5 milhões de seguidores. Lá você tinha uma com 10 mil seguidores. Então como é que você faz para ir usando uma linguagem e como é que você faz para tomar cuidado ao mesmo tempo de ter um posicionamento coerente com o resto do mundo? Sim, Oakberry não é sobremesa, Oakberry não é um sorvete, Oakberry é uma superfood. Sabe assim, você explorar o lado funcional, o lado saudável da coisa, o lado vinculado a esportes, a esportes chiques, né? Assim, sempre é tênis, é surf, Fórmula 1, é o Super Bowl, pô. Os caras conseguiram, a primeira empresa brasileira a conseguir vender seu produto dentro das... A Havaianas nunca vendeu produto dentro do estádio. Foi um fenômeno. E você poucas pessoas sabem disso, né? Pô, assim, e os caras conseguiram... Um pouco na cara de pau, um pouco na competência, assim, muito na competência, os caras são... Mas assim, você saber, então isso é uma sabedoria de você conseguir adaptar, inclusive a estados diferentes, a cidades com características diferentes, isso vale para qualquer franqueador, e eu concordo com você, muita gente ainda continua fazendo coisas massificadas, ainda não entendeu que existe uma necessidade muito grande de análise de dado e ação assim, cirúrgica mesmo. Cara. E você mencionou um pouco assim da competência local. Seja um estado diferente, seja um país diferente, no caso do seu filho. Quando você entrou no mundo de franquia, e eu acho que até hoje, os contratos ainda são muito específicos, né? Tem o feed marketing, eu cuido de marketing, você cuida de operar a loja. Mas eu vejo que essa necessidade de você flexibilizar para situações como essa, sim, do seu filho que tem a genialidade de conseguir construir uma marca em Portugal e de repente o contrato padrão, eu nem sei se foi assim, mas estou tentando exemplificar casos. Mas teve que adaptar a legislação portuguesa, teve que adaptar a cultura portuguesa. O que eu acho que é a grande sacada, a grande competência é você saber até que ponto adaptar sem alterar o DNA. Porque muitas vezes também, aquilo que parece, outro dia num podcast eu mencionei isso, aquilo que parece uma mudança brutal é uma mudança mínima, a aparência é grande. Eu me lembro, eu estava muito tempo atrás num evento da HSM, daqueles eventos monstros deles, enormes, e tinha um professor de Harvard, que eu não me lembro, seria ótimo eu lembrar o nome dele, mas ele era um dos envolvidos naquela altura no tal projeto Genoma, de mapeamento do genoma humano. Pô, estou falando isso muitos anos atrás, para uma coisa, essa coisa do DNA, e ele fez um comentário muito interessante, ele disse o seguinte, olha, a diferença em termos de DNA entre um ser humano e um camundongo é menos de 5%. Então, parece que mudou muito, e mudou menos de 5%, pô, porque na essência é o mesmo bicho. Eu sei lá até se esse número é verdadeiro, sei lá se eu registrei o número, mas foi o número que eu registrei. Pô, peraí, então você tem coisas que parece que mudou muito, e quando você vai ver, você alterou 2%, você alterou 1%, mas parece muito. A sabedoria é até onde eu posso ir com esse 1%, 2%, 3%, sem alterar o DNA completamente, sem perder a essência daquela marca. Porque uma coisa que é interessante é o seguinte... o Oakberry, talvez o Jorge tenha até, o Gil, né, tenha comentado aqui, em alguns países você tem que mandar o produto com um pouco menos de açúcar do que em outros, assim, tem essa coisa da adaptação que é normal, mas o interessante é o seguinte, tá bom,
mas a consistência da marca é a mesma em todos os lugares que você for. Você vai ver, se você olhar, não sei se já teve a oportunidade de olhar fotos ou vídeos, eu recebo muito por razões óbvias, mas assim, ontem eu recebi da loja da flagship em Mykonos, na Grécia, né, que eles montaram, estavam todos lá, todos os sócios foram para lá, coisa e tal. Não é muito diferente das lojas que meu filho tem em Portugal, ou das lojas que tem em Manhattan, ou da loja que eu vi em Lima, no Peru. Assim, não é o jeito de operar. Agora, provavelmente tem um topping ali que não tem em outros lugares, provavelmente. Então são algumas adaptações ao gosto local. Se você olhar a Starbucks, que tem aí 30 e não sei quantas mil lojas no mundo, pão de queijo só tem no Brasil, cara. Verdade. Não, sim, a gente esquece de lembrar desses detalhes. Porque não dá para não ter pão de queijo aqui. Não dá para você ter uma cafeteria sem pão de queijo aqui. Né? Assim, é uma coisa interessante isso, mas mas quanto muda o pão de queijo com relação a todo o mix de produto? Não muda quase nada, é uma besteira. Você deixa de ter o bolinho de sei lá o quê e passa a ter o pãozinho de queijo. E possivelmente é o diferencial que vai fazer o negócio dar certo ou dar errado. Porque se você for numa cafeteria aqui que não tem pão de queijo, provavelmente você não volta mais nada, mesmo que o café seja muito bom. Porque mesmo que você não vá comer pão de queijo todas as vezes que você for lá, mas faz parte, tem que ter, né? Quando nós criamos, assim, do zero, uma folha de papel em branco, nós trabalhando junto com o então diretor de marketing da Balduco, o Paulo Cardamone, junto com os dois irmãos Balduco, o Carlos e o Máximo, minha equipe e eu criamos a Casa Balduco. Começou com uma folha de papel em branco, ninguém sabia nem se ia ser um empório, um café, um food truck, um corner dentro do Pão de Açúcar. Quando a gente começou a desenhar... Tem quanto tempo isso, Xerto? Isso foi 2012, a primeira loja foi inaugurada, que a gente começou a desenhar isso provavelmente em 2010, 2011, e a primeira loja foi inaugurada em outubro de 2012. Uau! E hoje é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno. A pandemia atrapalhou um pouco a expansão, mesmo assim eu tive com o Carlo Balduco a semana passada, o Carlo Andréa, e ele me contou, já estão com 145 lojas. Eles estão agora retomando o nosso plano de expansão, Entendi. Que estava desenhado, porque o plano de expansão que a gente desenhou é para chegar a algo entre 450 e 500 lojas. Uau, impressionante. Vai chegar, tem espaço para isso. A gente analisou o mercado, a gente não chutou o número. Assim, hoje não é mais chute. No começo talvez tenha sido. Mas não é, e assim, e pode até ser que aconteça o que aconteceu em Portugal com meu filho, quando chegou lá, usando a nossa metodologia, porque ele trabalhou na Xerto Consultoria durante 8 anos, coisa e tal. Ele analisou e olhou, acho que cabe umas 20 lojas aqui em Portugal. Ele já está com 29, com mais 3 ou 4 com contrato assinado. Ele agora já mira em 40, 50. Quer dizer, então você também, o mercado vai absorvendo melhor, vai fazendo. Vamos pegar essa tangente do internacional, porque você começa a ter sucesso no Brasil e isso te dá uma motivação, você fica animado. Sim. E chega um determinado momento, um determinado tamanho que você fala, acho que chegou a hora de eu começar a olhar para fora. E vai lá e dá pau. Quase sempre dá pau. E tem dificuldade. Quase sempre dá pau. Muitas marcas recuam, replanejam. Quando que é o melhor momento para olhar para fora, ir para fora? Eu acho que primeiro não tem tanto a ver com o momento, tem a ver com a forma como você vai. Primeira coisa é o seguinte, ir com muita humildade, estudar muito o mercado, ter o parceiro local certo. Ele pode ser sócio, ele pode ser master franqueado, ele pode ser sei lá o quê. Você precisa ter um parceiro local competente, bom, que entenda o mercado e consiga te ajudar a fazer esta tradução daquilo que você criou para aquele país. Assim. Eu me lembro assim, Habib's tentando entrar no México, parecia lá, a população do México muito parecida com a nossa, a população do México tem o mesmo jeitão da nossa aqui. A população do México não conhece esfirra. Nossa. Não tem, até deve ter outras coisas parecidas com esfirra, porque tem uma comunidade árabe. Esfirra não faz parte da alimentação, não faz. Então você teria que entrar de um outro jeito, talvez não ir para o México, talvez ir para algum outro país, né? Assim, eu vi Pizza Crack, por exemplo, entrar nos Estados Unidos com loja própria e tomar pau. Agora eles estão se acertando lá, mas apanharam muito no começo,
Porque chama pizza, mas não é pizza, é um negócio que é assim, então você tem que ir com a comunicação certa, você tem que ir com o produto certo, você tem que ir do jeito certo, e você tem que entender que eu não iria para os Estados Unidos como primeiro mercado, como primeira escolha. Por que não? Porque é um mercado competitivo para boi, exatamente porque é um mercado fantástico, enorme, com poder aquisitivo. Todo mundo quer estar lá, você vai brigar com todo mundo, a humanidade inteira está lá disputando espaço com você. Né? Pô, assim, então não é fácil ir para lá. Tem países mais simples. Eu começaria ganhando alguma cancha em internacionalização aqui com os nossos irmãos, aqui vizinhos. Aqui você tem Paraguai, um mercado fantástico hoje em dia, um mercado excepcional, com uma legislação tributária extremamente inteligente, flexível, com estímulos para você ir lá gerar empregos. Você tem o Uruguai, um paizinho pequeno, mas culturalmente muito parecido com o Brasil, com muitas características semelhantes, e é um país pequeno, mas tem oportunidades lá. A Argentina hoje em dia está uma desgraça por causa da economia, mas é uma boa. Chile é um mercado sensacional. Nós temos trabalhado muito no Chile para empresas chilenas, né, que não encontram uma consultoria realmente boa lá, do jeito que eles querem. Então, nos contratos, nós temos trabalhado bastante, temos trabalhado um pouco na Colômbia, um pouco no México, etc. E a gente consegue enxergar, assim, tem muita oportunidade para você aprender aqui. Inclusive que é mais fácil, muitas vezes, você pegar um voo de São Paulo e chegar em Santiago do que chegar em Manaus ou Belém do Pará. Assim, então, é internacional, mas está aqui, do lado. E tem características interessantes no Chile. Você tem uma concentração enorme de gente na capital. Então, se você dominar a capital, você já tem uma massa crítica interessante. Então... Mas você tem algum número na cabeça, alguns marcos importantes? Por exemplo, o Jack veio aqui e falou assim, Toledo, por uma franquia parar em pé pelas minhas contas, tem que ter pelo menos, a partir de 40 unidades, você começa a respirar. Eu acho isso também. Você tem, normalmente, em qualquer negócio, e uma franquia não é diferente, né, uma franqueadora não é diferente, você tem aquilo que o Seth Godin chama de the dip. Né? Você começa com jeito, sofrimento. E você começa com pouco investimento, com algum dinheirinho, você monta uma lojinha, 2 lojinhas. De repente, você tem que montar uma equipe, você tem que contratar advogados, você tem que contratar não sei o que, você tem que contratar uma consultoria. Você precisa gastar um monte de dinheiro, investir um monte de dinheiro, para depois começar a sair e lá na frente esse negócio dar lucro. As pessoas acham da cabeça delas que sucesso é assim, você começa aqui e vai assim, cara, porra, desculpa, seria uma delícia se fosse assim, mas não é assim. Eu vejo isso principalmente, acho que tem uma geração jovem que está chegando aí no mercado de trabalho, que acha que vai fazer sucesso da noite para o dia, que assim, essa coisa... em 3 meses eu vou ser o Mark Zuckerberg. Não vai, cara, não vai. Assim, tem caras extremamente bem-sucedidos que estão por aí e que quebraram 3 ou 4 vezes antes de ser bem-sucedidos. Quer dizer, então, assim, você tem, e mesmo em qualquer negócio, você tem negócios com características que requerem mais investimento, outros menos, mas você tem um momento de investimento de tempo, de energia, de esforço, parece que você está pedalando e não sai do lugar. É assim, faz parte, cara. Nenhum negócio sai maravilhoso da noite para o dia, pô. Não tem isso. Então, todo negócio tem momentos... Uma vez eu fiz... A HSM me deu uma sala lá, me deu um espaço num dos eventos dele para fazer um evento voltado para pequenos e médios empresários, porque os eventos dele todos eram voltados para grandes empresas. Eles me deram uma sala lá com 400 ou 500 lugares para eu montar um evento que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, e foi ótimo. E aí eu chamei alguns amigos, eu chamei o Mário Chadi do Spoleto, eu chamei a Tieco Aoki dos hotéis Blue Tree, eu chamei o Miguel Kriegsner do Boticário, né? E eu ali no palco, e a gente discutiu. Aí, numa certa altura, eu perguntei para eles o seguinte: vocês algum dia já desanimaram, já tiveram vontade de largar tudo, de pegar a chave da empresa, falar, toma aqui, o primeiro que aparecer, leva? Aí veio o primeiro mar, de jeito nenhum, em momento nenhum, eu senti isso, pô, não, eu jamais esmoreci, coisa e tal. Vem a Tieco, eu jamais esmoreci, nunca pensei em desistir. Vem o Miguel Kriegsner, fundador do Boticário, falou, Marcelo, você quer saber essa semana passada, no mês passado? Porra, umas 10 vezes por mês eu tenho vontade de largar tudo, porque, porra, tem problema pra cacete, todo mundo vê
aquela empresa que está bombando. Ninguém vê a quantidade de dor de cabeça que a gente tem, a burocracia que a gente tem que enfrentar, o produto que deu errado, o fornecedor que não entregou, o caminhão que tombou. Porra, tem problema todo dia. Pô, todo dia tem algum motivo, mas tem dias que eu tenho que me levantar pelos próprios cabelos do chão, assim. Pô. Eu falei, Miguel, graças a Deus, porque eu já estava me sentindo um merda aqui, porque eu estava sentindo, porque eu já tive vontade de largar várias vezes, e de vez em quando ainda tenho. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, graças a Deus não dura mais do que 24 horas esse sentimento. Mas assim, é difícil, todo negócio é difícil, todo negócio tem um caminho, e franquia, é isso mesmo, não existe um número cabalístico, mas acho que o Jai está certo, eu diria assim, no mínimo 30, 40 franquias, para você começar a empatar. Porque tem um monte de investimento que você tem que fazer para aquilo dar certo, tem um monte de gastos que você tem que ter para sustentar aquela brincadeira lá. Depois, quando você passa disso, aí você entra numa economia de escala, que aí, acrescentando cada vez que você acrescentar 20 lojas, você acrescenta um funcionário, ou 30 lojas, você acrescenta... Aí você entra numa economia... Mas no começo você tem deseconomia de escala. Assim, mas qualquer negócio é assim. Qualquer negócio é assim. Ô, Xerto, você já citou nomes de grandes empresários brasileiros que você tem relação pessoal, das maiores marcas que a gente tem no Brasil... E você tocou num ponto que é o ponto comportamental do empreendedor. Eu queria entender se você percebeu comportamentos similares entre essas pessoas que os ajudaram a chegar onde eles chegaram. Tem alguma coisa diferente? Alguma coisa que você sentiu? Falou, puta, essas pessoas têm um padrão. Tem. Eu acho que assim, tem uma coisa que é, principalmente... De algum jeito, elas sabem que elas estão no caminho certo, mesmo quando erram um pouquinho, elas sabem que a direção geral está certa. Elas acreditam naquilo, tem uma crença, tem uma fé que leva para frente, assim. É aquele negócio... Segundo, eu acho que tem em todas elas, de alguma forma, puta, eu não quero soar aqui meio místico, não sou nada disso, sou materialista ao extremo, mas tem um senso de missão. Tem uma coisa de missão que tem na minha empresa, sabe assim, tem em mim e tem nos meus sócios, tem essa coisa de missão. Nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, nós queremos ganhar dinheiro, nós gostamos de dinheiro, mas a gente não está aqui só para isso, a gente está aqui para impactar positivamente a vida de um monte de gente. A gente está aqui para fazer empresas irem bem. A gente está aqui para fazer esse país um pouco melhor do que a gente recebeu ele. Não, assim, a gente está aqui porque tem uma missão. É isso que me faz levantar de manhã, porque senão, assim, as pessoas me perguntam isso muito com relação... Eu faço muita atividade física, estou com quase 70 anos de idade e acho que tem que fazer. As pessoas me perguntam, qual é a tua motivação para levantar às 6 da manhã e ir para a academia? Motivação não tenho nenhuma, tenho disciplina, cara, eu tenho disciplina, porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei que precisa disso. E o meu briefing para o meu personal trainer... eu não quero ficar fortão que nem você, eu nunca vou ficar, cara, eu não tenho estrutura física para isso, não tenho DNA para isso, eu não tenho mais idade, então eu não vou ficar fortão, não vou ficar sarado, não, eu quero carregar minhas netas no colo, eu quero poder sentar e levantar de um sofá sem precisar ficar me agarrando no braço, eu quero subir e descer uma escada sem precisar me agarrar no corrimão, isso quando eu tiver 80, 85 anos de idade, eu quero sentar e levantar do vaso sanitário sem precisar de ajuda, cara, essa é a minha meta. Então eu tenho uma disciplina, porque eu sei que eu fazendo isso eu vou chegar lá, então eu tenho a visão, não é do processo assim, porque eu gosto de musculação, eu odeio musculação, mas eu faço 3 vezes por semana. Eu gosto de spinning, então spinning eu faço 4, 5 vezes por semana. Assim. Eu detesto pilates, mas eu faço 2 vezes por semana porque eu acho que para flexibilidade é bom. Então assim, eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, onde eu quero estar com 85, com 90 anos de idade. Porque eu olho à minha volta, os velhinhos que estão à minha volta, e vejo todos debilitados, todos incapacitados, todos sem autonomia. Eu quero ser um velhinho autônomo. Enquanto eu viver, eu entendo, até um amigo meu outro dia verbalizou isso muito melhor do que eu, ele diz o seguinte, você tem um lifespan, é o tempo de vida que você tem, né? E você tem o health span, né? o tempo de saúde razoável. Para a maior parte dos velhinhos hoje em dia, o health span termina bem antes do lifespan, quer dizer, você tem um final de vida com uma qualidade de vida péssima. Horrível. Eu quero levar o mais perto possível essas duas linhas minhas, fazer o health span durar tanto quanto o lifespan, na medida do possível.
Vou conseguir? Não sei. Vou ter um AVC? Não sei. Vou ser atropelado saindo daqui? Não sei. Eu não... Isso você não controla, né? Exatamente. E uma coisa, Toledo, eu não perco tempo com o que eu não controlo. Eu não fico me preocupando com a fala do Lula, com a fala do Bolsonaro, com não sei... As coisas que eu não controlo, eu não perco tempo com elas. Isso eu aprendi com minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito objetiva, muito sábia. E ela dizia o seguinte: problema que você não consegue resolver, porque não está no teu alcance, considera resolvido e passa para o próximo, até chegar nunca esteja ao teu alcance. Considera resolvido. Pô, assim... Uma mãe filósofa estoica. Já tinha a filosofia estoica dentro dela. Não perca seu tempo se preocupando, gastando energia, chorando em cima do que não vai resolver. Não fica fazendo isso. Então faça as coisas que você pode fazer. Então, assim, uma coisa que eu enxergo nesses empreendedores que nós estamos falando, eles têm uma visão de onde eles querem chegar. Pode não ser preciso, o cara ele não sabe quanto ele quer que a empresa valha daqui a algum tempo, mas ele quer ter uma empresa grande e importante, ele quer gerar um grande número de empregos, ele quer ter uma grande franqueadora, ele quer ser importante, isso está dentro dele, como estava dentro de mim, aquela história de querer ser número 1 em algum nicho, por menor que fosse o nicho. Eu, por acaso, escolhi um nicho que é pequeno, mercado de consultoria de franquia é um nicho muito pequeno, cara. Mas eu sou Mas impactou o Brasil. Mas eu sou o número 1 nisso, eu sei que eu sou, recentemente eu participei de um podcast lá com o Flávio Augusto, lá o Conselho, e a gente estava falando de sociedade e coisa e tal. Por acaso eu estava num podcast onde só tinha feras, eu brinco que só tinha puro sangue, eu era o único pangaré ali, porque estava o Zé Semenzato, estava ali o Thiago Nigro, estava o próprio Flávio Augusto, estava a Thaís Pegoraro, só feras ali. Mas uma das coisas que eu coloquei ali, falando de sociedade, falando do empresário para dar certo, o empreendedor para dar certo, de que a gente precisa tomar muito cuidado com a arrogância. Porque eu já fui arrogante e me dei muito mal. Então, eu entendo o seguinte: você ser arrogante é péssimo. Então, isso atrapalha muito, essa coisa de você. Agora, por outro lado, é fundamental se você, e eu vejo essa característica em todos esses empreendedores bem-sucedidos, eles têm uma autoestima elevada. Agora, peraí, arrogância e autoestima elevada não é a mesma coisa? Não é. Eu demorei muito pensando qual é a diferença, mas assim, eu cheguei à conclusão, e posso estar errado, me corrijam, pelo amor de Deus, mas assim, arrogante é o cara que acha que é melhor do que todo mundo. Quem tem autoestima elevada não se acha melhor do que ninguém, só sabe que não é pior do que ninguém, sabe assim, eu não sou pior do que ninguém, eu não sou melhor, não sou e não quero ser, mas eu não sou pior do que ninguém. Assim, então, eu acho que essa coisa... Então, por exemplo, eu tenho a consciência que no mercado de consultoria de franchising, eu sou o número 1, eu venho sendo há alguns anos, o que não me garante que eu vá ser amanhã, cara. Acho que isso é importante, que também falei disso nesse podcast ali do Conselho, que eu vivo repetindo lá para os jovens que trabalham comigo, que você não compra, você não adquire o sucesso, você aluga o sucesso, cara. E o aluguel vence todo dia. É importante isso. E cada vez mais rápido ultimamente. Todo dia você tem que pagar o aluguel daquilo. Então, e como é que você paga? Com esforço, com inovação, com inteligência, com velocidade, com humildade para errar e voltar rápido, não ter compromisso com o erro. Errar não é problema nenhum, desde que você erre rápido, reconheça o erro e não fique abraçado com o erro, né? Você tem a humildade para voltar atrás, voltar. Na arrogância, você já viu negócio quebrar por arrogância? Já vi negócio, eu prefiro não citar marcas, mas assim, para não ofender ninguém. Mas de comportamento, assim, o que ocorre quando o empresário... Porque eu imagino que toda arrogância foi uma autoestima elevada, que passou do limite, talvez. Ou em algumas situações foi o contrário, é um cara que se sentia muito ruim por alguma razão, ele se sentia menos do que os outros, ele não tinha uma autoestima e de repente ele começa a dar super certo, a foto dele está em todas as capas de revista e de jornal, ele começa a ganhar dinheiro para burro, aí ele passa a ter o carro mais, o relógio mais, a caneta mais, e ele começa a achar que isso é sucesso, cara. Então aí ele fica arrogante porque ele passa a pisar nos outros que antes ele achava da cabeça dele, que pisavam nele.
Eu digo o seguinte... Quase uma loucura. E assim, muitas vezes você acha que os outros estão... Os outros não estão nem prestando atenção, nem sabem que você existe, pô. Essa que é a verdade, essa coisa... Não adianta você ficar se preocupando com a opinião dos outros, porque a grande maioria não sabe sequer que você existe. Pois é. Não tá nem aí, cara. E quando o cara tem... começa a te dar porrada, começa a te criticar, quase sempre ele tem uma inveja desgraçada. Você devia reconhecer isso como quase uma homenagem que o cara tá te fazendo. Pô, sabe, assim, total. Porque realmente ninguém... Assim, uma coisa importante, você não vê ninguém fazer fila para entrar numa montanha-russa plana, né, cara? Não tem isso, cara. Então, se o cara tá fazendo fila, é porque essa montanha-russa tá incomodando, ela tá balançando, ela tá, porra, assim. Então você tem que se olhar desse jeito, né? Ô, Scherto, depois de tantos anos com a associação que você criou lá atrás, qual que é o papel dela hoje? Porque hoje todo mundo sabe de franchising, sim, todo mundo quer entrar, cada vez novas marcas. O que ela se concentra hoje? Eu enxergo, assim, eu estou muito afastado do dia a dia da associação, até porque eu já cumpri todos os cargos que eu podia cumprir. Já foi 1 milhão de vezes presidente? Não, assim, eu fui conselheiro, 2 mandatos, pelo próprio estatuto não pode ser conselheiro mais do que 2 mandatos, depois eu fui secretário do conselho de 2 mandatos, não dá. Então chega uma hora que eu não tinha, então eu não estou lá no dia a dia, tenho uma profunda admiração, está na mão de uma diretoria sensacional, o conselho é um espetáculo que está lá hoje, assim, eu trabalhei com a maior parte dos caras que estão no conselho, pô, os caras são muito feras. Eu enxergo assim, a ABF tem alguns papéis muito importantes. Um é o papel institucional, é o papel de representação, de lobby legítimo, não é lobby sacana de ficar por de baixo influenciar positivamente. Lobby de educar os poderes públicos. Você tem que educar. Ninguém sabe o que é franquia, ninguém sabe como funciona, ninguém sabe a importância, ninguém sabe o número de empregos que gera. Então é o lobby, existe o lobby positivo, é o lobby decente, honesto, né? Válido, né? E eu acho que esse é um papel muito importante que ela faz, que nos Estados Unidos chamam isso de advocacy, né? Você advogar, não é advogar no sentido de ser advogado, mas de você falar pelo sistema, né? Pelo setor. Então esse é um papel muito importante, embora você disse, todo mundo sabe até a página 2, e sim, ainda no rasinho. Sabe no rasinho, as pessoas hoje em dia se contentam, acho que esse é fruto desse período de Twitter e outras redes sociais, que assim, tudo se resume a 140 caracteres, né? As pessoas leem o título, tem um monte de sites, inclusive, que a matéria, quando você vai ler, a matéria não tem nada a ver com o título foi feito para gerar clique, porque a maior parte das pessoas se contenta com o título. A gente tem um nível altíssimo hoje de analfabetismo funcional, coisa e tal, então as pessoas leem, mas não sabem o que leram, mas eu diria que a maior parte das pessoas não leem, não veem, assiste o vídeo até o 3º minuto e acha que já entenderam a mensagem, sabe? Essa coisa de se satisfazer com a superficialidade, com a aparência e de ficar escutando o que os outros falam. E tem umas figuras no mundo, não é só do franchise, no mundo dos negócios, da autoajuda, eu detesto essa história de autoajuda, mas essa coisa de você tem os tais gurus da internet, cara, porra, eu acho que esses caras fazem um mal desgraçado. Tem alguns bons, vamos, sempre tem, em todo mercado você tem alguém que presta, alguém que não presta, mas você tem muitos que iludem você com facilidades que não existem, cara. Aquele negócio, uma coisa que me irrita profundamente, eu já comentei isso em mais de um lugar, essa história assim, se você mentalizar, é a lei da atração, se você mentalizar, as coisas vão acontecer. Toledo, eu devo estar mentalizando muito errado, cara, porque por mais que eu mentalize, as coisas só acontecem quando eu tiro o traseirinho da cadeira e vou fazer acontecer, cara. Elas não têm acontecido, então eu não acredito nisso. Então você diz, as pessoas, todo mundo sabe até a página 2. Então eu acho que a BF tem um papel educacional importante, assim como nós temos um curso que agora no final de julho aqui está na turma 79, aliás é um caso muito interessante, porque quando eu criei esse curso junto com o cara que era meu sócio na época, e eu era o otimista, e eu achava que o curso ia durar 8 turmas. Porque o mercado ia se esgotar, não ia ter mercado para mais, vai acabar, mas tá bom, 8 turmas tá ótimo, coisa e tal. A turma 79 vai acontecer daqui a 2 semanas.
E esse é um curso que realmente impacta, ele traz conhecimento, ele vai num nível de profundidade em que as pessoas geralmente não vão. Então é muito engraçado, tem cara que sabe tudo e quase não se matricula, e quando sai do curso assim, meu Deus do céu, descobri um mundo, existe É para empresários? É pro franqueador, para executivos de empresas franqueadoras. O Jai foi aluno desse curso, o Alberto Saraiva do Rabis foi aluno desse curso, o Bomeni, presidente do Bob's, da BFFC, já foi aluno. Então assim, alguns grandes franqueadores, mas muitos gerentes de franquia, diretores de franquia, diretores de expansão, donos de empresas pequenas também foram. Então assim, mas aí eu entendo o seguinte, e mesmo esse curso, ele dura uma semana, de segunda a sexta, de manhã até a noite, é o dia inteiro, é um bom... Eu ainda acho que ele não vai até onde deveria ir, sabe? Mesmo? Assim, nós já estamos planejando, tá bom, o que a gente vai fazer daqui para frente? Porque o mundo tá mudando, cara, o mundo tá mudando. Ô, Scherto, vamos pegar essa tangente e aproveitar que a gente está caminhando para o final do programa. Pô, quantos livros você publicou? 17? 15? Não, acho que foram... Sinceramente, eu acho que são 13. 13 é um número ruim, 13, mas é brutal. 13, mas acho que são 13. Acho que foram 13. 13 livros publicados. O pior é que eu tenho cópia, acho que de uns 3 ou 4. É mesmo? Porque você vai dando, e quando você descobre, pô, você deu o último exemplar que tinha, e eu não deixei reeditar nenhum deles. Porque assim, na verdade, uma vez escrito, ele está escrito, morreu, vamos escrever agora outro só nos sebos. Agora só no sebo. De mão para mão. Tem gente que encontra, pô, outro dia veio um cara me procurar, você pode autografar. O cara tinha o primeiro livro meu, de 1988, o cara tinha um livro, queria que eu autografasse. Tem uma foto minha de bigode, cabelo preto, assim, atrás do livro. Você escreveu 13 livros... Poxa, quantas marcas passaram pela sua consultoria? Cara, assim... nós já fizemos mais de 5 mil projetos, mas é que para nós projeto não é uma marca nova. Para a mesma marca nós podemos, sei lá... Já fez muita coisa. Nós fizemos, tem cliente para quem nós fizemos 15 ou 20 projetos, tem cliente para quem nós fizemos 10, mas até hoje foram por volta de uns 5 mil projetos, né? Assim, eu diria que as principais empresas franqueadoras, pelo menos 90% das principais empresas franqueadoras, algum trabalho, algum projeto, em algum momento usaram serviços da gente. Assim. Eu diria que é quase uma loucura você entrar nesse segmento sem falar com vocês, né? Quase que uma loucura. Eu vou dizer por você que eu sei que você não vai dizer isso. E pra gente deixar um gancho aqui no final, Scherto, eu queria que você falasse assim, empresários que estão escutando a gente e querem entrar nesse universo, o que não pode deixar de olhar? Falar com você é uma delas. Não, mas o que a gente não pode deixar de olhar? Eu não diria isso. Mas eu diria o seguinte, primeiro, antes de mais nada, é planejar. Você começar tudo por planejamento, mesmo sabendo que você faz planos e a realidade vai batendo, você vai adaptando o plano. É assim, você não é só porque você vai mudar o plano que você não faz ele, né? Nenhum piloto sai de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, para voar até Heathrow, sem ter um plano de voo. Mesmo que no meio do caminho tem uma tempestade, tem não sei o que, tem turbulência, ele desvia da nuvem, ele faz não sei o que, ele abaixa, ele sobe, mas ele tem um plano de voo, ele sabe que depois que passar aquela turbulência ele volta pro plano, ele tem que chegar lá, senão puta, o cara sai daqui para ir para Heathrow e vai parar no Alasca, né? Assim, ou vai cair no meio da floresta amazônica, como já aconteceu. Né, de um cara que errou o plano de voo, mudou acho que 2 graus, não sei o que, 2 graus em X mil quilômetros, levaram ele para o meio da floresta amazônica, caiu um avião carregado de passageiros, porque acabou o combustível, ele estava planejado para ir até algum lugar, não tinha... Então você tem que ter planejamento, mesmo sabendo que nenhum plano é imutável. Ao contrário, na medida que a realidade vai batendo, é burro você manter aquele plano, você tem que ir fazendo ajustes, mas você vai fazendo ajustes, mas são ajustes, não é que você abandona o plano, joga fora e você vai ajustando. Se ele estiver bem feito, ele continua servindo. Então acho que começa com planejamento. Segundo ponto extremamente importante, se cercar de gente boa. Então você falou de contratar, não é isso, mas você tem que escolher uma boa consultoria, você tem que escolher um bom escritório de advocacia, você tem que ter um bom gerente ou diretor de franquia, você pode começar com um cara na sua equipe, mas esse cara tem que ser bom pra cacete, esse cara ou essa menina tem que ser fera, né? Você precisa ter um bom escritório de contabilidade, você precisa se cercar de gente boa. Toda vez que me perguntam o que pode dar errado numa operação de franquia, eu digo, gente.
pressa para vender as primeiras franquias, terrível, porque você acaba entregando, você acaba concedendo franquia para um cara que não está preparado para aquilo. Tem algumas empresas, inclusive, que são especialistas em fazer venda de franquia e vendem para qualquer um, de qualquer jeito. O importante é velocidade, até porque elas ficam com uma comissão relevante. Aí vira uma bomba, né? E não se preocupam com o amanhã, né? Assim, tem gente que se preocupa, não quero dizer que todo mundo, eu tenho uma empresa que faz intermediação de venda, a gente toma um baita de um cuidado com perfil, com não sei o quê, com não sei. Então, provavelmente a gente vende menos franquia do que alguns outros que estão aí, porque a gente toma um cuidado realmente grande em quem a gente bota dentro de uma rede. Eu costumo dizer que a relação franqueador-franqueado é quase, em alguns momentos é a relação marido-mulher e em alguns momentos é a relação pai-filho. Assim, pai-filho porque você tem que gastar um bocado de tempo educando essa criança, você não pode soltar ela, você não pode, você tem que ficar de olho, você tem que deixando amadurecer, você tem que fazer, tem um provérbio judaico que eu acho sensacional, que diz o seguinte, que com filhos você primeiro tem que dar raízes, depois você dá asas, sabe? Mas primeiro você tem que dar raízes, antes de deixar voar. E eu acho que com franqueado você precisa fazer isso também, e ao mesmo tempo é uma relação que parece muito a relação marido-mulher, porque todo dia, cara, tá ali, e aquele negócio, e vai ter desgaste, e tem momento que um tá bravo com o outro, tem momento que um tem razão, o outro não tem, mas o que não tem acha que tem. Essa parte do desgaste faz parte. Mas você precisa ter um objetivo comum de fazer aquele troço dar certo, mas você começa escolhendo direito. Se você casar com a primeira mulher ou o primeiro cara que estiver passando aqui na porta, pode até ser que dê certo. Pode, só conte com a sorte, né? Esquilo cego de vez em quando tropeça numa noz e come, né, cara? Pô, assim, faz parte. Mas quanto esquilo cego você conhece que tropeça em noz, cara? Pô, assim, não é bem assim. Então, eu acho que você precisa começar com um bom planejamento, você precisa se cercar das pessoas certas, você precisa depois executar esse planejamento com um mínimo de disciplina, sem ceder a tentações, porque tem coisa que... o canto da sereia é brutal, porque de repente aparece alguém com um caminhão de dinheiro na mão, dizendo assim, não, eu quero comprar logo os 10 franquias, porque eu vou botar meu filho que não quer saber de trabalhar, meu cunhado que está desempregado, mas não sei o que, então eu quero resolver a situação da família. E de repente você está trazendo 10 problemas para dentro da tua casa, pô. E o desgaste vai ser enorme, a energia que você vai gastar. Então, tomar muito cuidado com essas coisas, ir passo a passo, não ter pressa no começo, testar. Nós temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo, né? Nesses casos, são projetos muito interessantes, porque a gente tem que criar o conceito de varejo que não existe. Legal. Pilotar, que então é uma fase que a gente insiste muito, porque tem cliente que olha, aquilo não tá ótimo, ficou ótimo, assim tá muito... Eu falei, pô, peraí, isso aí é Excel, é um projeto arquitetônico, é isso, peraí, vamos pôr na prática, vamos pôr para funcionar 1, 2, 3 lojas, 1, 2, 3 clínicas, 1, 2, 3 oficinas, e vamos ver se esse troço realmente funciona, porque nós tomamos todo o cuidado, mas nós não somos infalíveis, pô. Então a gente pode ter errado, a gente pode não ter visto alguma coisa, o mercado pode ter mudado entre o momento que a gente planejou e o momento atual. Testa na praia, pilota, né? Depois sim, pilota, faz os ajustes necessários, muito mais fácil fazer ajuste com 2, 3 lojinhas na rua do que com 200 ou 300 na mão de um monte de franqueado. Agora vamos embora, agora acelera, agora vamos. Então acho que tem essa coisa de você ter calma e você tá cercado de gente que vai te orientando e ao mesmo tempo vai evitando que você faça besteira, vai te empurrando na hora certa e te segurando na hora certa. Tem essa coisa, né? Acho que isso é fundamental. Agora, evidentemente, tudo começa com um bom produto, um bom negócio, um negócio que dê resultado. A gente tem sido procurado ultimamente, período de crise complicado, coisa e tal. O cara que quer, não, eu quero logo vender 20 franquias no primeiro mês, porque eu vou me capitalizar com isso, porque eu estou quebrado. Não, peraí. Não vai dar certo, nós não vamos entrar nessa aventura, nós não vamos embarcar nessa aventura, porque nós vamos criar um buraco maior do que aquele que você está. Total. Né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com quase 70 anos de idade é que quando você está dentro do buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar, cara. Se você quer sair do buraco, para de cavar. Se eu fizer isso que você está me pedindo, eu vou estar cavando o buraco mais fundo ainda. Você quer sair do buraco, para de cavar. Agora vamos ver como é que sai desse buraco. Mas primeiro para de cavar, né? Ô Xerto, você acabou de falar, quase 70 anos. Para mim, você tá no... Se existir um hall da fama do empreendedorismo e do mundo dos negócios, você tá lá. Pô, você é muito gente, você é um gentleman, cara. Você tá aqui no Excepcionais, né? Hall da fama do Excepcionais.
Cara, o que você não sabia antes que hoje você sabe? Quando você era jovem, essa ansiedade, essa vontade de querer as coisas. Qual que é a lição que a gente precisa aprender, que a gente ainda não aprendeu? Eu acho que a maior lição que eu aprendi em toda a vida é que tem coisas que realmente só vêm com a idade. Então, é você aprender a dizer não. Isso é uma coisa fundamental. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a não ter medo de desagradar os outros. Eu aprendi a não fazer as coisas só para ser bonzinho, só para ser simpático, só para ser político. Eu aprendi a dizer não. Acho que esse é um ponto muito importante, mas acho que isso requer vivência. Tem uma coisa que eu poderia ter feito desde jovem, se alguém tivesse me dito. Lembra o seguinte, eu fui advogado, depois eu virei consultor. Nos dois casos, a gente existe, a gente é treinado, a gente é adestrado para resolver problema. É isso, o nosso negócio é resolver problema e às vezes resolver o problema significa aproveitar uma oportunidade. Quer dizer, resolver problema não é só trabalhar no negativo, é trabalhar no positivo também. E eu sempre, como fui adestrado para isso, toda vez que alguém me trazia um problema ou que eu tinha um problema para resolver, eu saía resolvendo. A primeira coisa que eu fazia, vamos resolver, sai resolvendo. Eu aprendi a dar um passo para trás e antes de sair resolvendo, e acho que isso um jovem pode fazer, parar para pensar o seguinte, o que eu quero no lugar desse problema? Antes de sair resolvendo, porque é muito engraçado, parece idiota, muitas vezes eu me descobri resolvendo de um jeito que não vai me levar na direção que eu realmente queria ir. Vai resolver o problema, mas não vai me levar na direção que eu quero. O que eu quero no lugar desse problema? Assim, é muito interessante, eu vou te citar um exemplo que aconteceu anos atrás. Eu tinha uma sócia que era uma pessoa maravilhosa, sensacional, hoje é muito bem sucedida, sócia do marido e tal, mas ela um belo dia, ela resolveu sair da empresa, porque ela estava descontente com o jeito, com as coisas que estavam acontecendo, ela tinha N motivos para sair, ela tinha motivos, ela tinha razões, e eu, assim, o que eu fiz? Pô, a fulana vai sair, tá bom, quem é que nós vamos colocar no lugar dela? Eu já comecei a resolver o problema todo, e pô, naquela altura eu estava fazendo coaching com um cara sensacional, né, que me fez essa pergunta. Ele disse o seguinte: Marcelo, espera um pouquinho, ela tá saindo? Tá, isso tá te incomodando muito? É um problema para você? É um problema. O que você quer no lugar do problema? Eu falei, eu quero que ela fique. Você reparou que nenhuma das ações que você está tomando são no sentido de fazer ela ficar? Você está resolvendo a saída dela. Tudo bem. Mas o que você realmente quer é que ela não saia. Nenhuma das ações, nenhuma das direções, nenhum dos planos que você traçou estão te levando nessa direção. Que tal sentar com ela, conversar, ver o que ela precisa para ficar, E foi muito mais fácil do que eu imaginava. Mas assim, você vê como é, ela vai sair, ela comunicou, vou sair, pronto, eu saio resolvendo. Quem que nós vamos pôr no lugar? Como é que é? Nós vamos, não, isso aqui, essa função a gente divide em duas, a gente faz isso, vamos criar uma nova área aqui. Porra, não era nada, não era o que eu queria, não ia me levar na direção que eu queria. Ia resolver o problema? Ia. Mas eu queria mesmo que ela ficasse. Pô. E ela ficou. E ela ficou? Ficou durante mais um tempo. Aí chegou o momento dela realmente de o marido precisando de ajuda, ela tem uma competência absurda em termos de gestão, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Só que aí fez uma saída trabalhada, estudada, formando alguém para colocar no lugar. Não foi aquela saída assim da noite para o dia como ela ia fazer. Então foi uma coisa... Então, assim, isso me ensinou essa coisa de... Tem um problema para resolver? Para e pensa, o que eu quero no lugar desse problema? E aí vai nessa direção. Toma ações, né? Adota ações, medidas que te levem nessa direção. Espetacular. Eu tenho aprendido muito também, nós temos trabalhado muito com um negócio que a gente chama de franquias sociais, que são franquias de ONGs, né? Pegar ONGs bem resolvidas e replicar o trabalho delas, os programas dessas ONGs, usando ferramentas típicas do mercado de franquia. Porque, aliás, a gente tem usado as ferramentas de franquia em empresas e organizações que não tem nada a ver com franquia, mas que atuam, como a gente chama, em rede. Então você pega uma grande seguradora, ela pode não ter franquias, mas ela tem uma rede de corretoras que precisam ser orquestradas. Uhum. Você pega um grande banco, ele não tem franquias, mas ele tem agências que precisam funcionar de um determinado jeito, ele tem escritórios de cobrança que são terceirizados, que deveriam funcionar de uma maneira padronizada. Você pega... Nós já trabalhamos com uma grande construtora para quem nós criamos um sistema de manualização, padronização dos canteiros de obra, para aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. Então, assim, é muito interessante. Mas nas ONGs, a gente tem feito trabalhos realmente de replicar para o cliente nosso desse segmento, que
primeiro está mais na mídia e foi onde a gente gerou mais impacto, é um Gerando Falcões. O Edu Lira. O Edu Lira, que atuava numa única favela, fazia um trabalho belíssimo, mas numa única favela aqui em Poá, aqui na periferia de São Paulo, e com o modelo que a gente criou junto com ele, com a equipe dele, não fomos nós que criamos, a gente sempre trabalha com o cliente, não para o cliente, né? E com ele a gente criou um modelo que hoje permite que os programas dele estejam em 6.600 e poucas favelas. Então a gente saiu de uma em 6, 7 anos para 6.600 e poucas, usando as ferramentas do mundo das franquias. Agora, com as ONGs eu tenho aprendido muita coisa, cara, que está sendo muito útil para a minha vida, não só empresarial, mas pessoal. Essa coisa de olhar o lado humano, essa coisa de envolver as pessoas na solução, na busca de solução. Eu antes tinha uma coisa muito... Lembra que eu fui advogado há muito tempo? O trabalho do advogado é muito individualista. É uma coisa de você se trancar, criar solução sozinho, você trabalhar meio numa jaula, né, numa caverna, sem estar com ninguém. Eu aprendi a envolver sócios, a envolver pessoas da equipe, inclusive pessoas... Eu tenho pessoas na minha equipe com 20 e poucos anos de idade que eu trago para perto para resolver um problema, porque elas conseguem ter visões que eu não tenho. Elas me fazem perguntas sobre ângulos que eu não tinha parado para pensar nem que eles existem. Então, assim, acho que essa coisa de envolver as pessoas foi um aprendizado que eu adquiri muito com as ONGs, porque ONG é isso, você tem... como não tem recursos, você tem que usar quem tem. É gente, não, e você tem que usar todas as alianças que você conseguir, você tem que costurar alianças. E muitas vezes, alianças extremamente difíceis, porque há interesses divergentes, né? E você tem, eu lembro sempre do meu avô, que em uma fase da vida foi metido em política, e ele costumava descrever a política como a capacidade de não deixar o cabrito morrer e também não deixar a onça com fome. Assim, é você compatibilizar interesses que aparentemente não são compatíveis. Pô, isso veio muito desse mundo do terceiro setor, onde a gente tem atuado bastante. Xerto, maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Um papo delicioso aqui. Eu, sinceramente, não percebi que o tempo passou. Você é um cara sensacional. Uma coisa interessante, que ontem ainda comentava isso numa reunião que eu estava, que assim, você não avalia se uma pessoa é inteligente pelas respostas que ela dá, você avalia pelas perguntas que ela faz, né, cara? Você faz perguntas ótimas, cara. Assim, pô, obrigado, Xerto. Pô, demais, assim, pô, você foi muito importante no começo da minha carreira, né? Porque... eu tava começando ali na Vex, né? E vendo você ali, quando a gente começou a estruturar projetos de franquia. Você era um garoto, né, cara? Você era um menino ali, Xerto. Ó, eu tinha vindo de Salvador, eu fiz faculdade lá, não terminei, voltei pra cá em 2005. Então, e a Vex foi, onde ela realmente alavancou, foi ali 2005 até 2013, quando a gente vendeu. E, pô, você é uma referência, né? A gente tinha flertado com esse mundo de expansão internacional. O Roberto era muito agressivo. Muito. O Roberto era um cara sensacional, um visionário, né? Um empreendedor. Pisou no acelerador e fez tudo que você falou aí que não pode fazer, ele fez. Ele fez tudo. Mas aprendi demais, assim. E você me marcou muito. Tanto que eu nunca te esqueci, né? A gente faz tempo que a gente não se falava. Faz muito tempo mesmo, que a gente não se falava, a gente se encontrou no aeroporto e tal. Recentemente indo pra Bahia. Mas você me marcou demais, exatamente porque você conseguiu impactar ali, naquele evento, quando a gente se conheceu de fato, todos os country managers da Vex, que naquela época eram todos os países da América Latina, né? Portugal verdade, também. Tinha uma atuação internacional muito... Lembro super bem. E lembro dessa agressividade do Roberto, que era um cara espetacular. E é engraçado. E que vendeu a empresa na hora certa. Pô, né? Foi assim, perfeito. Teve uma combinação de competência com sorte ali que foi maravilhoso. É verdade. Ficou um cara rico, né? Pô, já era, né? Não precisava mais. Mas ficou bem, né? Ficou mais. Obrigado, Xerto, foi demais. Eu que te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você, uma honra. Valeu, vou deixar seus links aqui pro pessoal te conhecer, para contratar a consultoria, se precisar. Ele é humilde, eu falo, fazer consultoria, aliás, quase todas as aulas que tem alguém falando de franquia, eu falo o seu nome no G4. Não tem como não falar. Então, se você estiver pensando em franquia, ou quiser aprender, ou precisa entrar nesse universo, é loucura você não falar com o Xerto, tem que falar com o Xerto. Se você gostou desse comentário, deixe seu like, se inscreve se você ainda não se inscreveu, se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Beijo pra você e até a próxima semana!